Do Enem, ontem o Ministério da Educação divulgou as notas do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, e é sobre isso que a gente vai falar agora com a nossa convidada, que é professora de Redação e de Língua Portuguesa, Fernanda Faria. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É um privilégio estar aqui e me sinto mais satisfeita ainda em poder discorrer sobre a prova de redação do Enem, que é tão importante para o país, a começar pela abordagem temática, que nos faz refletir sobre questões sociais de formação do nosso Brasil. Eu queria até falar, vamos começar com isso, depois a gente fala das notas. Perfeito. Pode ser? Vamos falar do tema? Perfeito. Qual foi? O tema de redação do Enem foi sobre a valorização da herança africana, da cultura africana para a formação do Brasil. Na verdade, é uma temática que nos faz refletir sobre os problemas que ainda impedem essa valorização. Sim. Agora, para tirar 10 numa redação, ou tirar 1000 numa redação do Enem, o que é preciso fazer? É preciso dominar as 5 competências às quais os candidatos estarão impelidos. Modalidade padrão da língua portuguesa, gramática aplicada ao texto, que é o medo da maioria dos candidatos. É preciso que haja também compreensão ampla sobre a abordagem temática e um trabalho minucioso com os critérios que abordam o gênero dissertativo argumentativo que é cobrado, encaixe de elementos de informatividade, isto é, interdisciplinaridade, projeto de texto estratégico, coesão, coerência e proposta de intervenção, que é uma especificidade para a prova do Enem. Afinal, o candidato será avaliado acerca do domínio para solucionar aquilo que for por ele problematizado no texto. Ou seja, tem que aprofundar. Com certeza, com certeza. É um processo gradativo e contínuo, Jordevar. Fernando, a gente percebe hoje que as pessoas, elas não aprofundam muito, né? O tal do telefone, do Instagram, é um horror, né? Aquele negocinho de 2, 3 linhas, às vezes as pessoas nem leem, e às vezes nem ouvem também o que está no áudio ali. Isso atrapalha muito? Com toda certeza. Hoje a prática de leitura e de escrita está em defasagem, o que me preocupa como educadora. É muito importante que nós mantenhamos o hábito de ler, porque a leitura é, sim, indispensável, afinal é um contato maior que eu tenho não apenas com um vocabulário diverso, mas com múltiplos universos, o que estimula também a nossa capacidade inventiva, criativa, imaginativa. E a escrita precisa ser praticada. Tem que haver consciência sobre o processo, mas a prática é com toda certeza indispensável. Se nós escrevemos cada vez menos, de forma cada vez mais abreviada, em desrespeito à própria norma culta ou à modalidade padrão da língua, a probabilidade é de resultados cada vez mais preocupantes. Quem lê pouco não vai fazer uma boa redação. Quem lê pouco, com certeza, está comprometido. A leitura é indispensável. Não é o suficiente, posto que a escrita demanda prática, mas é indispensável para o enriquecimento do vocabulário e do conhecimento que eu explorarei na minha prova de redação. Você falou no início, né, que isso é importante para o Brasil, né? Com certeza. É só para o aluno. Mas a importância para o Enem de uma nota boa na redação? Hoje a nota em redação corresponde a praticamente metade da nota total da prova do Enem. Metade? Praticamente metade da nota total. É a nota em redação que diferenciará aquele candidato para que ele consiga, de fato, uma vaga, sobretudo numa universidade pública. A concorrência tem sido cada vez mais absurda, a depender do curso, inclusive, é dado um peso maior para a redação. Se nós observarmos cursos mais concorridos, como medicina, aqui na UFG, peso 2 para a redação. Então, o candidato que consegue 20 pontos a mais, ele tem, na verdade, 40 pontos a mais, graças ao processo de escrita, o que é decisivo para que ele ingresse ou não. Nós tivemos quantos alunos que conseguiram nota 1000, que é a nota máxima? Nós tivemos no país todo apenas 12 candidatos com nota máxima, o menor número na história do Enem, prova que é aplicada desde 1998. O ano passado nós tivemos mais de 60. 60 alunos com resultados máximos. 60. Exatamente. Agora, a média em si, vamos falar dos outros, porque quem tirou 1000, né, já é outra coisa. Mas a média em si da redação melhorou? Um resultado significativo, houve sim melhoria. Nós tivemos uma média geral equivalente a 660 pontos na redação, o que é muito importante para o Brasil, que é ainda, infelizmente, um país marcado pelo analfabetismo funcional, portanto, pelo déficit de interpretação e de escrita como consequência, mas houve um avanço. O número de candidatos que prestou a prova foi maior, nós tivemos também um número maior de redações corrigidas e um aumento na média nacional, o que também me dá esperança para que nós possamos melhorar esta relação com a nossa língua materna, sobretudo no âmbito da escrita. E se a gente abordar esse tema, se a gente for aprofundar nesse tema, mais importante ainda, né? Porque o Brasil é um país racista.
Com certeza, nós somos um país marcado pelo racismo e não temos ainda a consciência necessária para a valorização desta herança africana que é tão rica. Nós nos formamos sobre esta base, então precisamos sim discorrer sobre essa abordagem. A temática do Enem consegue dar voz a essas minorias e ampliar essas possibilidades de valorização, de diversidade, já que nós somos um país multicultural, pluriétnico, mais que necessária a abordagem temática. Nós tivemos mais participação de pessoas, mais participação de estudantes? Houve sim um número maior de inscritos. Maior. Sim. Agora, quando a gente fala, por exemplo, assim, mas qual que é a pontuação que eu posso conseguir uma vaga numa universidade pública, vamos dizer assim? Para medicina, qual que seria a média de pontos? Você tem uma ideia disso? Aqui em Goiânia, por exemplo, nós temos uma média de 940 pontos para medicina na UFG. 940. Dentre os 50 candidatos aprovados em primeira chamada, 940 foi no último SISU o menor resultado. É possível a aprovação com uma nota abaixo de 940? Sim, mas é muito mais desafiador o processo. Se eu quero, por exemplo, a aprovação em medicina, para que eu seja aprovado com tranquilidade, pelo menos 940 pontos na redação. Então notem que nós precisamos treinar. Tá, e para fazer isso, qual é a dica que você faz, que você repassa para a gente? Não vamos trabalhar com aquele que já na boca do caixa que vai fazer esse ano, mas porque essa é uma situação que começa lá do pré. Com certeza, com certeza. Aí vai crescendo. Processo gradativo e contínuo. E qual é a dica que você fala para esses estudantes que precisam se preparar? A escrita precisa ser praticada, demanda prática e tem que haver uma consciência sobre o que eu produzo. É preciso que eu possa avaliar o meu texto, que eu me coloque no lugar de avaliador. Quanto mais eu produzir, melhores serão as possibilidades e o contato com outras redações também otimizará esse meu processo evolutivo. Então, uma sugestão que eu vejo como crucial para a evolução é o contato com estes textos que obtiveram resultados máximos. Nós temos iniciativas, inclusive, para que alunos da rede pública, bem como da instituição privada, possam acessar esses textos que obtiveram os melhores resultados, para que por meio deste contato eu compreenda técnicas e estratégias que foram aplicadas por outros autores e que poderão ser aprimoradas nas minhas produções. Então, contato com outras redações é indispensável, além, é claro, da prática, leitura também necessária para o enriquecimento daquilo sobre o que eu abordarei. E como que as pessoas podem ter acesso a esses textos? Redações. Nós temos algumas redações disponibilizadas pelo próprio INEP. Há também iniciativas de estudantes que obtiveram resultados máximos. Há, por exemplo, a cartilha de redação Nota 1000, por meio da qual qualquer candidato poderá acessar esses textos que obtiveram resultados máximos, o que eu vejo como uma estratégia necessária para o processo. E como é que você avalia diante dessa situação que a gente falou agora há pouco, em que as pessoas estão lendo menos, aprofundando menos, se atendo muito ao telefone celular, aquelas notícias que muitas vezes são falsas, né, que às vezes as pessoas recebem ali no WhatsApp, tem postagens de Instagram. O que fazer diante dessa situação? É indispensável que nós tentemos treinar a nossa capacidade interpretativa e que nós possamos checar a veracidade dos fatos. Então, pesquisem fonte, é inclusive necessário que nós nos utilizemos de fonte nas nossas produções textuais. Tentem sempre identificar a fonte, se trata de uma fonte crível, e é importante também que nós não fiquemos reféns apenas dos títulos ou das manchetes de uma notícia. Façamos essa leitura integralmente para que, a partir de uma leitura mais aprofundada, consigamos também construir o nosso posicionamento. Construção de posicionamento é base para a dissertação do Enem, já que se trata de um texto argumentativo. Fernanda, na questão do ensino, né, na sala de aula, nós temos muitas falhas na hora que a gente avalia de que forma o aluno está aprendendo, de que forma os professores estão levando os ensinamentos da redação? Com certeza, principalmente em relação ao ensino de redação, o que nós percebemos é a prevalência do tecnicismo. O aluno hoje em sala de aula está submetido a um trabalho que é genérico. Como a prova de redação, inclusive no Enem, a única parte discursiva, subjetiva, teria que haver personalização nesse acompanhamento, o que não acontece. Então, o conteúdo abordado em sala pode ser genérico, assistir aquela aula não garantirá necessariamente que o autor do texto consiga suprir as lacunas que aparecem nas próprias
próprias produções, e nós temos um sistema de correção, que é aquele que impera. A correção, contudo, diferentemente de uma reescrita orientada, não permite que o aluno possa aprender, que ele consiga entender o que faltou no texto e como produzir. O ensino de redação deveria estar focado em como produzir um texto que alcance excelência e não na mera penalização, no apontamento de erros sem que haja as explicações devidas. Fernanda Faria, professora de redação em língua portuguesa, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Grande abraço. O prazer é meu, sou eu que agradeço, João Nevar. Volte mais vezes. Muitíssimo obrigada. Tá bom. Vamos continuar.